Sou Adamir Sussuarana, professor da Central do Enem, projeto do Governo do Estado com apoio da Secretaria de Educação. Esse projeto tem como a iniciativa igualar a preparação para todos os estudantes do nosso Estado, para que a gente consiga resultados satisfatórios e que a gente alcance o curso do nosso interesse dentro das universidades que a gente vai escolher. Tudo bem? Vamos dar aula sobre biologia e dentro da biologia a gente vai trabalhar o tópico embriologia, que é a formação do embrião desde os seus estágios iniciais, desde o processo de fecundação até o seu processo de passagem para o estágio de feto. Depois do estágio de feto, vem o parto e o desenvolvimento do indivíduo. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Embriologia, o estudo do desenvolvimento embrionário animal. Por que eu faço questão de enfatizar isso? Porque nós podemos falar também sobre o desenvolvimento embrionário vegetal, mas isso é dentro da botânica. Dentro do desenvolvimento embrionário animal, a gente precisa falar sobre alguns termos importantíssimos. Por exemplo, quando nós falamos que o indivíduo está sexualmente maduro, significa que ele está apto a se reproduzir. Não tem nada a ver com o início da atividade sexual. Ser maduro sexualmente não significa ser ativo sexualmente. Maduro sexualmente é o indivíduo que desenvolveu órgãos chamados de gônadas, no caso masculino, os testículos, feminino, os ovários. Essas gônadas são responsáveis pela produção de células especializadas chamadas de gametas. Gameta masculino é o espermatozoide, gameta feminino é o óvulo. O óvulo, normalmente, ele é chamado na biologia de ovócito, porque existe um estágio, um acontecimento para ele alcançar o nível de óvulo. O espermatozoide é uma célula nadante, que apresenta flagelo e apresenta uma grande produção de energia para que ele possa se direcionar até o gameta feminino. Quando nós tratamos de espermatozoide, nós temos que ter a sensibilidade para diferenciar de esperma. Esperma é todo líquido liberado na ejaculação. Esse líquido contém água, vitaminas, proteínas, lipídios. Existe uma grande quantidade de material nutritivo para o espermatozoide. Então, o esperma é o conjunto todo e o espermatozoide é só a célulazinha, que é o gameta masculino. Esse espermatozoide, ele é produzido pelo homem a partir do seu processo de maturação sexual, a partir da sua puberdade. O menino, o homem, ele não nasce com os espermatozoides prontos, diferente da menina. A menina vai precisar produzir os seus espermatozoides ainda no 3º mês de vida. Está dentro do útero, ela começa a produzir os seus óvulos. Esses óvulos, eles já nascem com as meninas. As meninas simplesmente vão amadurecendo esses óvulos no decorrer do tempo. Os meninos não. Eles demoram para produzir os espermatozoides. Os espermatozoides só são produzidos após a adolescência. Ou seja, após o início da produção de espermatozoide, esse processo não acaba mais. Então, o homem não para de produzir espermatozoide, ele produz o tempo todo. Talvez ocorra uma diminuição no seu processo de produção. A menina não. Ela produz todos antes de nascer e após o seu nascimento, ela só vai amadurecendo. Chega um momento que ela não tem mais a capacidade de amadurecer esses óvulos e alcança uma fase chamada de fase de menopausa, onde ela não prepara mais o seu corpo para o processo de reprodução. Tá ok? Vamos lá, galera. Processo de fecundação. Galera, fecundação nada mais é do que a união entre os gametas masculino e feminino. O gameta masculino é N haploide e o gameta masculino é N haploide. Esses gametas só têm metade do material genético do homem e da mulher. Quando se junta, formam uma célula denominada zigoto e esse zigoto apresenta o número completo de cromossomos da espécie humana, 2N. Esse zigoto, ele é formado a partir da fecundação, e essa fecundação acontece no terço distal das tubas uterinas. Pessoal, o terço distal é porque a gente divide a tuba uterina em 3. A parte que fica perto do ovário, a parte que fica no meio e a parte que fica longe do ovário. A parte que fica próximo
é proximal, do meio é medial e a longe do ovário é a distal. Então, ele vai acontecer numa terça parte, aonde encontra-se distante do ovário. Bem, aconteceu essa fecundação, a gente vai formar uma célula chamada de zigoto. O que é o zigoto? É a célula primordial. Contém todas as informações do ser vivo. Pessoal, tudo o que o indivíduo vai apresentar de características físicas, de características funcionais, já está aqui no zigoto. Por que a gente pode afirmar isso? Porque ninguém vai colocar DNA novo dentro do zigoto, ninguém vai tirar DNA do zigoto. Então, em tese, todo o material genético que o indivíduo necessita já está dentro do zigoto, não vai se tirar e nem se acrescentar. Ah, mas caso aconteça alguma mudança no material genético do zigoto, acontece uma mutação. Então, o que é mutação, galera? Mutação é uma mudança no material genético que aconteceu de maneira aleatória, que aconteceu ao acaso, e eu não sei qual será o resultado. Essa mutação gera uma característica nova ou tira uma característica do indivíduo. Essa mudança pode ser para melhor ou pode ser para pior, vai depender do ambiente onde esse indivíduo está inserido. Esse é um resumo da seleção natural. Você ganhar uma característica, essa característica ela pode te beneficiar ou prejudicar, depende do ambiente. Quando nós tratamos de epigenética, pessoal, o que é a epigenética? Epigenética é quando eu tenho uma característica genética, mas essa característica ela não se manifestou em mim. De repente, esse gene, essa informação genética é recessiva. Ela não se manifestou, mas por causa de uma condição ambiental, tem que ter a condição ambiental, essa característica que estava inativa se manifestou em mim. Agora eu tenho uma característica que eu não ganhei, eu já tinha, ela simplesmente se manifestou. Então, quando o ambiente estimula a manifestação de uma característica que o indivíduo já tem, o nome desse processo é epigenética. Os zigotos, eles são chamados de ovos, são as células ovo. Esse ovo, ele é a célula primordial para o ser vivo, porque contém todo o material genético que o indivíduo vai necessitar por todo o seu desenvolvimento. Dentro desse ovo, dentro desse zigoto, existe uma substância nutritiva chamada vitelo. Esse vitelo, ele vai garantir o desenvolvimento do embrião durante todo o seu estágio. Existem células que apresentam mais e outras que apresentam menos vitelo. E isso faz com que a gente caracterize os zigotos, os ovos, de maneira diferenciada. A quantidade e a distribuição do vitelo também influenciam na classificação desses ovos. Eu posso ter ovo com muito vitelo, ovo com pouco vitelo, distribuído de maneira igual, de maneira desigual. Tudo isso a gente vai estudar ainda aqui nessa aula. O vitelo influencia até na divisão do ovo. De acordo com a quantidade de vitelo, eu posso ter uma divisão mais fácil ou mais complexa. E a gente vai também diferenciar esses tipos de divisão do nosso ovo, do nosso zigoto. Aqui, galera, nós temos um ovo típico de mamíferos, equinodermos e quinidários. O que a gente vai ver aqui nesse ovo? Essa estrutura central é o núcleo, onde tem o material genético. Essa parte maior é o citoplasma. E aqui nesse citoplasma, esses grãozinhos distribuídos são os grãos de vitelo. Esses grãos são divididos, são distribuídos de maneira igual. Então, esse ovo aqui, galera, ele é chamado de isolécito. Por que ele é chamado de isolécito? Porque esse vitelo é distribuído de maneira igual por todo o citoplasma. Ele pode ser chamado também de ovo oligolécito, porque ele apresenta uma pouca quantidade de vitelo. Ele tem pouco vitelo, mas esse vitelo é todo bem distribuído no citoplasma ovular. Então ele apresenta pouco vitelo distribuído de maneira igual. Como é o nome dele? Ovo isolécito ou oligolécito. Normalmente esses ovos, pessoal, eles são encontrados em mamíferos, equinodermos e cordáceos. Agora, o nosso ovo, pelo fato da gente desenvolver a placenta, nós temos um órgão que tira nutrientes diretamente da nossa mãe. Normalmente, os nossos ovos, o nosso zigoto, ele é chamado de alécito. Ele não apresenta vitelo.
Mas, se aparecer numa prova isolécito, você pode concordar, você pode aceitar. Ele não vai conflitar isolécito com alécito, ele não vai colocar em conflito. Mas, se ele conflitar, você aceita o alécito. O alécito é o ovo que não tem vitelo. E quem é esse indivíduo que tem esse ovo? Os seres humanos. Olha esse outro ovo, galera. Ele apresenta o citoplasma dividido em dois. Aqui eu tenho quase nada de vitelo e aqui eu tenho muito vitelo concentrado. Característica desse ovo que é chamado de ovo heterolécito. Por que é heterolécito? Porque eu tenho divisão do vitelo de maneira desigual, de maneira diferente. Heterolécito. Característica, quantidade mediana de vitelo, mais ou menos vitelo. Aí eu tenho um polo que tem um núcleo, outro polo que não tem um núcleo. O polo que tem um núcleo eu chamo de polo animal. E o polo que só tem vitelo, que tem uma grande quantidade de vitelo, eu chamo de polo vegetativo. O polo animal, pouquíssimo vitelo, abriga o núcleo, sofre mais divisões formando células menores. Isso é importantíssimo. Ele sofre mais divisões formando células menores, porque tem pouco vitelo atrapalhando o processo divisório. O polo vegetativo tem muito vitelo, forma células maiores e sofre menos divisões. Quem é que tem esse tipo de ovo? Anfíbios e peixes. Anfíbios e peixes. As células menores formadas no polo animal são chamadas micrômeros. E as células maiores formadas no polo vegetativo são chamadas macrômeros. Terceiro tipo de ovo. Ovo do tipo centrolécito. Por que centrolécito? Porque o vitelo está ao redor do núcleo e encontra-se no centro da célula. Aqui nós temos o citoplasma, nós temos a membrana plasmática e o vitelo ele vai se encontrar no centro do ovo. Característica, grande quantidade de vitelo. Pessoal, já caiu em prova justamente essa característica, grande quantidade de vitelo centralizado, envolvendo o núcleo. Quem é que tem esse tipo de ovo? Os artrópodas, principais artrópodas citados, os insetos. Mas os artrópodas apresentam o ovo do tipo centrolécito. Muito vitelo concentrado no centro do citoplasma. Quarto tipo de ovo. Ovo do tipo megalécito, que também pode ser chamado de ovo telolécito. Característica, grande quantidade de vitelo, toma conta de praticamente todo o citoplasma do ovo. Olha aqui, galera. Tudo isso aqui é vitelo, tudo isso aqui é vitelo. Olha só como o citoplasma fica restrito a uma pequena estruturinha. Essa pequena estruturinha, que é o polo animal, é só ela que vai sofrer divisões, só essa estrutura. Isso aqui vai ser chamado, daqui a pouco, de disco germinativo, porque só é ela que vai sofrer divisão. Então, olha esse ovo como é impressionante, a grande quantidade de vitelo que tem nele. Tem uma quantidade de energia muito acumulada nele. Ou seja, os animais que apresentam esse tipo de ovo, eles se desenvolvem completamente dentro do seu ovo. Então, normalmente, quem é que tem esse tipo de ovo? São as aves, pessoal. As aves apresentam esse tipo de ovo. Então, quando quebra um ovinho de uma galinha, por exemplo, o pintinho já nasce prontinho. Por que o pintinho tem esse desenvolvimento direto? Ele já nasce prontinho, porque tinha vitelo suficiente para garantir o seu desenvolvimento. Tudo bem, pessoal? A gente vai ficar por aqui na nossa aula, até na classificação dos ovos. Na próxima aula eu falo sobre a classificação da divisão desses ovos. Uma boa preparação a todos, um grande abraço e vão curtindo e acompanhando as nossas aulas no canal. Tá legal? Valeu, pessoal!